A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical Editora Betel neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Israel 70 anos, o chamado de Deus e o plano divino de redenção. Hoje estaremos estudando a 11ª lição desta revista e o título é O Cativeiro Babilônico. Mas antes de iniciarmos os estudos de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais de Ti. Senhor, eu te peço mais uma vez a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo para abrir a nossa mente e o nosso entendimento para a revelação da Tua Palavra. Nos ajude tirando todo embaraço agora, toda preocupação, toda ansiedade que está no coração desta pessoa que está me ouvindo, que Tu possas retirar neste momento e dar a cada um de nós a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua companhia nesses estudos semanais, participando conosco, deixando aqui o seu comentário, o seu like, tão importantes para o crescimento desta obra. E você que ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Se inscreva, curte, ative o sininho para receber o próximo vídeo e deixe aqui o seu comentário sobre esta lição. Também você pode compartilhar este vídeo com outros irmãos. O nosso objetivo é sempre levar até você um subsídio a mais para a sua aula da Escola Bíblica Dominical e assim aprendermos juntos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a 11ª lição desta revista, o Cativeiro Babilônico. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Lamentações, capítulo de número 5 e o versículo 16, e diz assim a palavra do Senhor: Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. A verdade aplicada de hoje nos diz que Deus é poderoso para usar as circunstâncias no cumprimento de seus propósitos na vida do seu povo. Os textos de referência encontram-se no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 36, versículos 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu na sua mão. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que a transgressão aos mandamentos de Deus trouxe sérias consequências. Relembrando um pouco a história, percebemos que desde a chamada do patriarca Abraão, os seus descendentes, o povo de Israel, deveria ser diferente, isto é, monoteísta, adorar a um único Deus, ao contrário dos demais povos que eram politeístas, porque adoravam vários deuses. Após a conquista da terra prometida, o povo de Israel se deixou vencer continuamente pela idolatria e os costumes pagãos, contrariando os mandamentos do Senhor Deus. Ao invés dos israelitas conservarem uma identidade peculiar de povo santo, nação escolhida por Deus, eles insistiram em ser como as demais nações da terra. E na lição passada,
e estudamos que Deus atendeu o pedido do povo, instaurando a monarquia em Israel. Entretanto, Israel fez uma escolha errada ao pedir para si o governo dos homens, dos reis, rejeitando claramente o governo do próprio Deus. Após o Reino Unido de Salomão, o reino dividiu-se, sendo que as 10 tribos do norte se separaram e continuaram a se chamar Israel, ao passo que as tribos do sul, Benjamim e Judá, foram denominadas Judá. Apesar de alguns reis terem sido tementes a Deus e andado nos seus caminhos, a maioria deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o declínio moral e espiritual de Israel foi aumentando cada vez mais. Para se ter uma ideia do tipo de governante que o povo tinha naquela época, basta ler sobre a vida de Acabe, o pior rei de Israel. A Bíblia diz que ele foi tão ruim que seus pecados superaram o de todos os reis anteriores a ele. Está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. Era instigado a pecar por sua esposa Jezabel, que era filha de um sacerdote de Baal, 1 Reis 21, 25, e tornou-se modelo do seu povo na prática aberta e generalizada da idolatria. Mal que depois iria destruir o reino do norte. O conhecimento do Deus verdadeiro era raro naquele tempo, e o estado espiritual de Israel tinha decaído de maneira alarmante. O castigo, através da subjugação às nações pagãs vizinhas, sempre foi uma alternativa usada por Deus para trazer Israel para o centro de sua vontade. E naquela ocasião, esta subjugação culminou no exílio. Os 2 pecados principais de Israel foram a adoração a ídolos e a rejeição aos profetas de Deus. O primeiro destes pecados representa a falta de separação do mundo, ao passo que o segundo evidencia a falta de respeito pela santa palavra de Deus. Esses pecados se tornaram tão generalizados e aceitos por todo o território nacional, e então todas as tribos do Reino do Norte foram levadas para o cativeiro, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 18. Num curto espaço de 209 anos, houve 19 reis em Israel, de diferentes dinastias que se sucederam com golpes de Estado, assassinatos, chacinas e golpes de traições. Enquanto isso, Judá também seguia tendo seus reis, alguns justos, outros maus. A situação entre os reinos piorou muito quando Israel se aliou à Assíria para destruir Judá. Para se livrar dos ataques do Reino do Norte, Judá se tornou vassala da Assíria para resistir aos ataques de Israel. O resultado foi que em 722 a.C., os assírios varreram do mapa a Israel, fazendo desaparecer a maior parte das 10 tribos. Só ficaram no país umas poucas pessoas, consideradas inferiores e sem importância, pobres, deficientes e outros. Os demais foram expatriados para um país distante. O exército assírio que levou cativas as tribos do norte, Israel, que ignorou as mensagens de Deus através dos seus profetas e não se arrependeram do seu pecado, também tentou subjugar Judá. Felizmente, sob a liderança do rei Ezequias, homem justo e piedoso, e dos profetas Isaías e Miqueias, Judá passou a desfrutar um período de grande avivamento espiritual e foi poupado por Deus de grande destruição. Tópico 1. A invasão babilônica. Num período conhecido como a Idade Áurea da profecia, devido à atuação de muitos profetas enviados por Deus, o povo foi alertado contra o pecado da idolatria, a impiedade e a não observância dos preceitos de Deus. Os profetas exortaram o reino de Judá ao arrependimento,
Mas naquele tempo ninguém buscava a Deus, entre pequenos e grandes, conforme Jeremias capítulo 5, versículos 1, 4 e 5. O cativeiro de Judá, em parte, também foi fruto da desobediência dos judeus quanto às palavras do Senhor em Levítico capítulo 25, versículos de 1 a 7, referentes ao ano sabático, ou ano de descanso, quando a terra descansava um ano a cada 7 anos. Durante os quase 500 anos que vão da monarquia ao cativeiro dos judeus, eles não cumpriram o preceito do Senhor. Deus então fez a terra repousar, mantendo fora seus maus inquilinos por 70 anos, que é um total de anos sabáticos ocorridos no espaço de 490 anos, conforme Levítico, capítulo 26, versículo 14, 33 ao 36, 43, segundo livro de Crônicas, capítulo 36 e o versículo 21. Mas a dureza do coração daquele povo não permitiu que se arrependesse, deixasse as práticas pecaminosas e se voltassem para Deus. Quando o exército babilônico se dirigiu até o sul, o rei Jeoaquim de Judá considerou sábio declarar-se vassalo de Nabucodonosor. Alguns anos depois, o rei Jeoaquim mudou de opinião e decidiu rebelar-se. Jeoaquim teve um curto reinado, mas ficou conhecido por sua extrema maldade, conforme o segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 5 e 8. Jeremias o descreveu como um rei desprezível que se aproveitou do seu povo. Jeremias capítulo 22. Encheu a terra com todo tipo de vício e de violência. Jeremias 18, 18 ao 20. E opôs-se a tudo o que era santo. Jeremias capítulo 25, versículos de 1 a 7. Esse rei era inimigo do profeta Jeremias, a quem perseguiu. Jeremias 26, 21, 36, 26. Diferente do seu pai Josias, que conduziu a nação a uma reforma pela palavra de Deus, conforme consta no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11, 23, 1 ao 25, Jeoaquim chegou a cortar e a queimar um rolo das escrituras sagradas, Jeremias 36, 21 ao 24, e a matar Urias, um verdadeiro profeta do Senhor, Jeremias 26, 20 a 23. No ano em que morreu Jeoaquim, os exércitos babilônicos marcharam contra Jerusalém e a sitiaram. O novo rei, Joaquim, se rendeu e foi levado cativo à Babilônia, já firmada como potência dominadora mundial da época, junto com muitas pessoas de Judá, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 36, 24, 17. A partir desse período de cativeiro, surgiu o uso do termo judeu, referindo-se não apenas aos membros da tribo de Judá, mas a todos os descendentes vivos de Abraão que viveram e sobreviveram ao exílio do cativeiro babilônico. Algum tempo depois, já na época dos persas, o termo judeu passou a significar o seguidor da religião judaica, dos que professavam a mesma fé do patriarca Abraão, no Deus vivo e poderoso. É interessante observar que os descendentes de Abraão foram primeiramente chamados de hebreus, após a saída do Egito, de israelitas, que é a versão em português para filhos de Israel, pois eram descendentes de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Após o cativeiro babilônico, passaram a ser chamados de judeus e, nos dias atuais, de israelenses. O cativeiro de Judá pela Babilônia fora predito 100 anos antes pelos profetas Isaías e Miqueias. Isaías 39, versículo 6, Miqueias capítulo 4, versículo de número 10. E Jeremias predisse que duraria 70 anos, conforme Jeremias 25, versículos 11 e 12.
Subtópico 1.1 A primeira invasão. O reino do sul, Judá, teve momentos de glória, mas igualmente de calamidades devido à rebeldia e à apostasia do povo. Após a morte de Josias, que foi um bom rei, seus 3 filhos e um neto governaram o país, sendo eles os últimos reis de Judá. Esses reis contribuíram para que piorasse a situação espiritual nacional e cada um foi levado cativo pelo rei estrangeiro. Durante esse tempo, o reino do sul permaneceu subjugado, ora pelo Egito, ora por Babilônia. Em 605 a.C., após derrotar os assírios e os egípcios na Batalha de Carquemes, Nabucodonosor, um dos maiores monarcas de todos os tempos, rei do Império Babilônico, subjugou Jeoaquim, rei de Judá, que por 3 anos o serviu. Numa tentativa de garantir a lealdade de Judá, os babilônios levaram para sua capital alguns dos príncipes e sábios judeus. Entre esses nobres estavam membros da família real, intelectuais, inclusive Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Assim ocorreu o primeiro cativeiro, iniciando a contagem dos 70 anos de exílio. Subtópico 1.2 A segunda invasão. 3 anos após a primeira leva de cativos, o rei Jeoaquim rebelou-se contra a Babilônia, recusando-se pagar novos tributos, segundo o livro dos Reis, capítulo 24, versículo 1. Nabucodonosor não conseguiu esmagar logo a rebelião, mas Joaquim, filho de Jeoaquim, teve que pagar pela teimosia do pai, conforme o segundo livro de Crônicas, capítulo 36 e o versículo 9. Joaquim tinha reinado apenas 3 meses e 10 dias, quando Jerusalém foi novamente sitiada, em 597 a.C., e também fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai, segundo o livro dos Reis, capítulo 24, versículo 9. Dessa vez, o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou todas as suas riquezas, todos os tesouros da casa do Senhor, o templo, e da casa do rei, e deportou para a Babilônia o rei Joaquim e todos os principais homens de destaque de Judá, entre eles o profeta Ezequiel, os aristocratas, os militares, os artesãos qualificados, ao todo 10.000 pessoas, para que não exercessem influência política em sua terra de origem, segundo o livro dos Reis, capítulos 24 e versículos 11 ao 16. Ficaram ali somente os pobres da terra. Cerca de 5 anos mais tarde, em 592 a.C., Ezequiel recebeu o chamado de profeta. Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Naquela época, Ezequiel, que tinha 25 anos e era membro de importante família sacerdotal, passou a residir às margens do rio Quebar, entre os seus compatriotas cativos, e ali mesmo o Senhor o chamou para exercer o ministério de profeta, recebendo a sua vocação em meio a uma visão que mudou por completo a sua vida. A partir daquele momento, Ezequiel se converteu no porta-voz de Deus junto aos cativos. Ezequiel capítulo 3, versículo 10 e 11. 2 grupos de exilados já haviam sido levados para a Babilônia, e Ezequiel foi enviado até eles para assinalar que estavam sendo corrigidos pela justiça de Deus. O fato de o profeta ter sido enviado aos exilados revela o amor do Senhor, a sua compaixão ao insistir que o povo se arrependesse e se convertesse. Subtópico 1.3 A terceira invasão. Zedequias, o terceiro filho de Josias, foi então nomeado rei de Judá pelo governo da Babilônia, para substituir a Joaquim. Ele reinou 11 anos antes de tentar uma rebelião, a qual resultou em fracasso total.
Jeremias lhe tinha advertido que assim seria, mas Zedequias lançou o profeta na prisão e resolveu tentar uma aliança com o Egito para se livrar da Babilônia. Essa aliança não deu certo e Jerusalém foi arrasada. Em 587 a.C., as tropas de Nabucodonosor voltaram a atacar a capital, Jerusalém. Após 1 ano e meio de cerco, romperam os muros da cidade e a incendiaram, inclusive o templo e os edifícios públicos. Massacraram a população, furaram os olhos de Zedequias, o rei vassalo que ocupava o trono, e o levaram algemado com numerosos outros cativos para a Babilônia, juntamente com os utensílios do templo. Deixaram somente a população pobre da terra para cultivar suas lavouras. Isso está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos 8 ao 12, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 17 ao 20, e em Jeremias, capítulo de número 39, 52. Nabucodonosor levou quase 20 anos para consumar a destruição de Jerusalém. Quando uma liderança perde a intimidade com Deus e, por consequência, a credibilidade entre os homens, como aconteceu com os últimos reis de Israel e de Judá, a tragédia é inevitável. O cativeiro de 70 anos na Babilônia, profetizado pelo profeta Jeremias, foi cabalmente cumprido, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36 e o versículo 21. Por outro lado, Deus nos ensina a conhecer os seus desígnios. Foi no exílio babilônico que Israel aprendeu a conhecer a Deus e não aceitar outro Deus em seu lugar. O cativeiro propiciou a volta do povo de Deus à comunhão com o Altíssimo. O segundo objetivo desta lição é informar questões históricas do cativeiro. Tópico de número 2. A vida no cativeiro babilônico. O comentarista diz aqui na revista que, num primeiro momento, a dificuldade enfrentada pelos cativos foi a adaptação ao novo ambiente. Os cativos foram levados diretamente para a cidade de Babilônia. Foram assentados em alguns distritos da capital do império. A terra em que viviam era fértil e irrigada. O profeta Jeremias instruiu os exilados a procurar e orar pela paz ou pelo bem-estar da Babilônia e de outras cidades para onde foram deportados. Dessa maneira, eles mesmos viveriam em paz como beneficiários da soberania de Deus sobre as nações. O exilado típico provavelmente possuía casa e terreno suficiente para plantar seus pomares, conforme lemos em Jeremias capítulo 29, versículos 4 e 7, e em Ezequiel capítulo 8, versículo 1, 12, versículo 1 ao 7. No livro de Jeremias, capítulo de número 29, lemos que o profeta havia aconselhado o povo a se estabelecer e dar sequência às atividades diárias normais. Os termos edificai e plantai são significativos, porque cumprem os desígnios específicos do chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 10. O exílio não significava necessariamente aprisionamento ou escravidão, mas a retirada do povo e seu estabelecimento em terras desconhecidas. Subtópico 2.1. Conhecendo um pouco da Babilônia. A palavra Babilônia significa porta de Deus e foi uma cidade cuja origem histórica remonta ao período sumério, de onde se derivam muitas das suas tradições culturais, sendo a mais conhecida da região da Mesopotâmia, localizada onde hoje está o Iraque. Babilônia é tida para muitos historiadores como o berço da civilização, pelos grandes avanços sociais, econômicos, políticos e culturais. O poder legislativo do lugar era bem organizado e baseado na antiga lei de Talião, olho por olho,
e dente por dente, foi criado o Código de Hammurabi, que determinava que todo criminoso precisaria ser punido de alguma forma proporcional ao crime cometido. Seu governo também era conhecido pelas grandes conquistas territoriais e possuía uma religião extremamente politeísta. Mesmo com tantas conquistas e um estado muito organizado, os babilônicos não conseguiram ser eficientes na proteção de suas terras e acabaram sofrendo com as ondas de invasões ocorridas após o governo de Hammurabi. Com o fim da era do imperador Hammurabi, começou o Segundo Império, também conhecido como Império Neobabilônico, comandado por Nabucodonosor. Segundo os historiadores, durante o Império Neobabilônico, aquela civilização vivenciou o auge do desenvolvimento arquitetônico, representado pela construção das muralhas que protegiam a cidade, os luxuosos palácios e os jardins suspensos da Babilônia, admirado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, já que Nabucodonosor era muito preocupado em criar uma cidade esplendorosa e em ostentar o seu poder, característica que o levou a valorizar a arquitetura da época. Os historiadores dizem que os jardins suspensos da Babilônia, citados aqui na revista, eram uma obra composta por 6 terraços, em forma de andares, sustentada por grandiosas colunas, e foi construído para agradar uma das esposas do rei, que dizia sentir saudades das regiões montanhosas onde nascera. Os jardins tinham terraços situados em diversos planos. Calcula-se que estivessem apoiados em colunas, cuja altura variava de 25 a 100 metros, rodeadas de escadas de puro mármore. Cada andar continha um jardim com várias espécies de plantas, árvores frutíferas e estátuas de seus deuses, sendo importante ressaltar que não existe nenhum vestígio arqueológico da construção, somente relatos escritos. Nabucodonosor também aumentou o palácio real no dobro do tamanho original. A cidade era protegida por um muro, segundo Jeremias capítulo 51, versículo 58, ou, segundo o historiador Heródoto, por muralhas duplas. Entre estes 2 muros havia um espaço onde não se permitia a construção de casas. Em todo o circuito do muro interno estendiam-se jardins, hortas e campos, que aumentavam a área. Diz Heródoto que os muros tinham a espessura de 50 cúbitos reais, que corresponde a 28 metros, e a altura de 200 cúbitos reais, ou 112 metros. A cidade tinha fortes portas de bronze e o Eufrates corria pelo seu centro. O regime de Nabucodonosor também ficou conhecido pelo estabelecimento de novas conquistas territoriais, entre as quais se destacaram a região de Judá e as fronteiras setentrionais do Egito. Após o governo de Nabucodonosor, a Babilônia foi conquistada e submetida pelo rei Ciro, do Império Persa. Subtópico 2.2 A vida social do povo na Babilônia. Quando pensamos na diferença entre assírios e babilônios, quanto aos métodos de tortura e de tratamentos dos povos dominados, podemos perceber quão grande foi a bênção que o povo de Judá teve ao cair nas mãos dos babilônios. Não houve na Babilônia repetição do intenso sofrimento da escravidão do Egito. Apesar de terem sido retirados à força de sua terra, os judeus cativos foram assentados em alguns distritos da capital do império. O exilado típico possuía casa e terreno suficiente para plantar seus pomares. Jeremias capítulo 29, versículo 4 e 7. A terra em que viviam era fértil e irrigada, e muitos judeus foram prósperos naquele lugar. Muitos jovens receberam uma educação especial naquele reino, como aconteceu com Daniel e seus amigos. O tratamento favorável dado aos judeus está documentado nos registros da Babilônia,
que contam que o rei Joaquim foi liberto da prisão naquela localidade e recebeu moradia na corte. Outra indicação do tratamento favorável dado aos judeus é que na época em que foi permitido o retorno dos judeus a Jerusalém por Ciro, muitos judeus decidiram permanecer na Babilônia. A comunidade judaica tinha seus anciãos, os sacerdotes e profetas continuavam a desempenhar importante papel no meio dela. Percebemos aqui o total controle e soberania do nosso Deus, sendo manifestos na forma como o seu povo foi conduzido ao cativeiro e na forma como foram tratados e preservados durante os 70 anos em terras estranhas. Como Pai amoroso, Deus puniu o seu povo com o exílio, ao mesmo tempo em que usou de cuidado e misericórdia para com eles naquele lugar. Assim como Judá, muitas vezes nós sofremos consequências de atitudes impensadas da nossa desobediência a Deus e acabamos por ter que receber um corretivo do Senhor para nossa disciplina e fortalecimento espiritual. Assim como foi com Judá, essa disciplina dura o tempo que for preciso para que aprendamos a vontade do Senhor e cresçamos em sua presença. Subtópico 2.3: Os exilados e a sua vida religiosa. O comentarista inicia esse subtópico com a seguinte afirmação: embora vivendo em um ambiente politeísta, no qual imperavam as práticas do paganismo, a maioria dos judeus ficou para sempre livre das práticas idólatras. Foi ali no cativeiro que o povo, com o seu orgulho ferido e a humilhação de terem sido arrancados de sua terra, que ficou para trás totalmente destruída pela ação do exército inimigo, caiu em si, reconhecendo que o mal lhe sobreveio por causa da sua rebeldia contra o Senhor. Deus usou o profeta Ezequiel durante o cativeiro para instruir o seu povo, com uma mensagem de esperança, de libertação e renovo espiritual. O povo judeu, que viu os babilônios adorarem os seus deuses, considerados por eles como invencíveis, não se contaminou pela idolatria daquela terra. Eles conheciam o único e verdadeiro Deus e, arrependidos dos seus pecados, ansiavam pelo momento em que novamente pudessem adorá-lo no templo em Jerusalém. O profeta Ezequiel foi, sem dúvida, uma das pessoas que mais contribuíram para manter vivo entre os judeus do exílio o desejo pelo retorno. As mensagens de Deus, através do profeta Ezequiel, traziam esperança e ânimo para se buscar a Deus. Disse que na pessoa de Ezequiel convivem o profeta e o sacerdote, o homem contemplativo e o de ação, o poeta e o raciocinador, o anunciador de males e o arauto da salvação. Como arautos de Cristo, nós também não podemos deixar de agir na sua obra, anunciando o evangelho da salvação, que traz a paz, a libertação, a esperança e ânimo para aqueles que creem. O terceiro objetivo dessa lição é evidenciar que o cativeiro babilônico, apesar da humilhação da nação, teve o seu valor pedagógico. Tópico de número 3: a importância do cativeiro para Israel. O cativeiro babilônico colocou fim à idolatria. Depois disso, nunca mais a adoração a ídolos atrairia o povo judeu. Tentativas posteriores de impor a idolatria sobre os israelitas conduziriam à rebelião feroz contra os invasores. O cativeiro teve, portanto, o impacto desejado. A maldade foi castigada e a idolatria expurgada do coração dos israelitas, que voltaram a adorar de todo o coração somente ao Deus vivo, o grande e maravilhoso Deus de Israel. O mais importante é que o cativeiro curou Israel da idolatria até hoje. Os judeus podem ser acusados de vários outros pecados, mas não o de idolatria.
O cativeiro trouxe ainda outras bênçãos. As escrituras começaram a ser estudadas, copiadas e ensinadas, e surgiram nesse tempo as sinagogas. É para isso que serve muitos dos sofrimentos permitidos na minha e na sua vida. Aprender a ser fiel a Deus e somente nele crer e confiar. Subtópico 3.1. O reverdecimento da profecia messiânica. Os estudiosos dizem ser bem provável que a paixão pelos estudos das Escrituras, que mais tarde marcou o judaísmo, tenha sido estimulado no período do cativeiro. O comentarista afirma neste subtópico que, com o estudo sistemático da lei, os judeus começaram a encontrar as profecias que faziam alusão ao Messias. Um dos pontos de partida foi a palavra predita por Moisés em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Outro ponto que veio à tona diz respeito à dinastia do trono de Davi, conforme descrita em Jeremias 33:17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Subtópico 3.2. O surgimento das sinagogas. Naquele tempo, era costume dos judeus se reunir no templo em Jerusalém para adorar a Deus, e isso estava tão arraigado em seus corações que Daniel, no cativeiro babilônico, orava em seu quarto com a janela voltada para a direção de Jerusalém. Daniel capítulo 6, versículo 10. Pois agora o povo não tinha mais terra nem templo para suas práticas religiosas. Mas, junto ao interesse pelas Sagradas Escrituras, um novo centro para a vida religiosa foi desenvolvido na Babilônia, a sinagoga, palavra que simplesmente significa assembleia ou reunião. Sem o templo como centro de adoração, os judeus começaram a reunir-se em grupos menores para a adoração e para o estudo da palavra escrita, que passou a ter precedência sobre os rituais e as cerimônias de adoração que antes, enquanto o templo existia. Depois do cativeiro, quando o templo foi reconstruído, a paixão pelo estudo da palavra passou a coexistir com os rituais. Foi nesse período que se desenvolveu a classe dos escribas. A interpretação era necessária, pois naquela época o povo judeu falava aramaico, porém o Antigo Testamento fora escrito em hebraico. Assim, o estudante do Antigo Testamento era tanto tradutor quanto intérprete. Gradativamente, o papel dos escribas foi crescendo em importância. Seus escritos e interpretações foram colecionados e estudados, e suas explicações acerca da lei começaram a deixar marca sobre as próprias escrituras. Depois do cativeiro, as sinagogas espalharam-se pelo mundo bíblico e nelas adultos e crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam as escrituras, sendo ensinados pelos rabinos. Posteriormente, a doutrina cristã se espalhou entre os judeus por meio das sinagogas. Atos capítulo 13, versículos 13 ao 15. Subtópico 3.3. A diáspora. A diáspora se refere à dispersão do povo judeu de Israel para outras terras. Isto ocorreu porque os judeus foram obrigados a deixar sua terra natal devido a guerras, cativeiro ou outras perseguições. Esse fato também é conhecido como dispersão. A palavra significa semeadura ou dispersão e também exílio. A diáspora trouxe a formação das comunidades judaicas fora do que hoje é conhecido como Israel, porém sem se esquecer o vínculo com a terra natal, principalmente no quesito religioso. A dispersão teve início em 722 a.C., quando o reino de Israel ao norte foi destruído pelos assírios e as 10 tribos de Israel foram levadas cativas à Assíria. Geralmente se atribui o início da primeira diáspora judaica ao ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor, imperador babilônico, invadiu o reino de Judá,
destruindo a Jerusalém e o templo e deportando os judeus para a Mesopotâmia. Após o cativeiro, o livro de Esdras atesta que 42 mil judeus voltaram para a Judéia. Mas apesar de todos ansiarem pelo retorno, conforme Salmo 137, versículo 1 e 5, que diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Muitos judeus optaram por não voltar para a terra de Israel e permaneceram na Babilônia, onde fincaram sólidas raízes. A presença da comunidade judaica babilônica perduraria até a emigração dos judeus iraquianos para Israel no século XX. A segunda diáspora aconteceu muitos anos depois, em 70 d.C., quando os romanos destruíram Jerusalém, fazendo os judeus irem para outros países da Ásia Menor, África ou sul da Europa. A diáspora terminou em 1948, com a tomada da Palestina, o que criou o moderno Estado de Israel. Encontramos neste subtópico alguns pontos positivos com a diáspora, como preservar os preceitos de Deus como base da religião, proporcionar bases importantes para a expansão do cristianismo para o mundo gentil e surgimento da Septuaginta, versão do Antigo Testamento no idioma grego. Para concluir, o cativeiro babilônico é uma prova inconteste de que o Senhor Deus não tolera os erros do seu povo. O objetivo de Deus não era apenas punir a nação de Israel, mas principalmente resgatar o valor da sua aliança na vida de cada um deles, para assim viverem um novo ciclo na sua história. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios históricos extra-bíblicos sobre a trajetória de Israel nestes 70 anos de criação. Continuando pela linha do tempo da história contemporânea do Estado de Israel, vamos enumerar aqui mais 2 acontecimentos marcantes. O primeiro foi aniversário de 3.000 anos de Jerusalém, 1996. Jerusalém comemorou seu trimilionésimo aniversário como capital do Estado judeu, com a data retrocedendo até a conquista da cidade pelo rei Davi em tempos bíblicos. Mais tarde, nesse mesmo ano, o recém-eleito primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou a abertura de um novo túnel arqueológico ao longo do Muro Ocidental em Jerusalém, detonando uma série de protestos mortais dos palestinos, que resultou na morte de 14 israelenses e 56 palestinos. Nos séculos passados, Jerusalém viveu sob o domínio de vários governantes diferentes. A cidade mantém impregnadas as características judaicas há 3.000 anos. Os cabeçalhos das correspondências dos ministros israelenses contêm uma logomarca dourada, em comemoração à reunificação de Jerusalém há 50 anos. Sob o gráfico, consta a legenda em cor preta: 50 anos de libertação de Jerusalém, Jerusalém unida e unindo. No ano de 1980, Israel determinou por decreto que Jerusalém seria sua eterna capital indivisível. Isso, no entanto, não é aceito pela comunidade internacional. Ao invés disso, há esforços como os realizados pela Unesco de negar a ligação judaica com os locais sagrados em Jerusalém. No dia 6 de dezembro de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel e anunciou a mudança da embaixada americana da capital Tel Aviv para a cidade sagrada. O segundo acontecimento marcante foi os ataques às embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, em 1998.
As embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi, no Quênia, e em Dar es Salaam, na Tanzânia, foram simultaneamente bombardeadas pelos terroristas da Al-Qaeda, resultando em 224 mortos e mais 4.000 feridos. O líder terrorista islâmico Osama Bin Laden foi mais tarde confirmado como a mente por detrás dos massacres. As forças de defesa de Israel auxiliaram nos esforços de resgate em Nairobi. Mais tarde, nesse mesmo ano, Netanyahu e Arafat assinaram o memorando do rio Uiê para a redistribuição de porções da margem ocidental e da faixa de Gaza. Isso foi feito na Casa Branca, em Washington, na presença do presidente Bill Clinton e do rei Hussein da Jordânia. Dica valiosa: professor, a oração é essencial na preparação para a ministração da sua aula. Além dos estudos semanais, dedique sempre um período de oração, reconhecendo a sua total dependência de Deus neste importante ministério de ensino da Palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso blog revistaebd.com, onde você encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos sugeridos da harpa cristã e mais comentários. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, pelo nosso ministério. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Inscreva-se, deixe aqui o seu like, comente sobre o assunto desta lição, compartilhe o vídeo com outros irmãos e nos ajude a divulgar esta obra. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.